Oi pessoal, PS82 português. PS82 português. Será que os Estados Unidos serão destruídos? Esta é uma questão que tem sido considerada por várias pessoas já por muito tempo. Será que os Estados Unidos serão destruídos? E se os Estados Unidos vai ser destruído, então quando isso vai acontecer? Eu vivo nos Estados Unidos desde 1988. Posso dizer que eu já vi algumas coisas acontecerem nesse país e mais do que nunca eu estou vendo a desconstrução deste país. Nós vamos estar considerando algumas coisas hoje, mas eu não falarei em detalhe a respeito do que eu gostaria de mencionar agora. Os Estados Unidos, baixo essa administração deste presidente chamado Joe Biden, abriu as fronteiras. Nós temos mais de 6 milhões de pessoas que entraram no país ilegalmente. As pessoas atravessam o Rio Grande pelo México. Eles então são capturados. Supostamente é feito um registro deles. E eles simplesmente são soltos no país. Quando essas pessoas chegam na fronteira entre México e Estados Unidos, e por exemplo aqui no estado do Texas, o que acontece é que então elas vêm com uma pulseira de plástico nos seus braços e de diferentes cores, por exemplo, vermelho, branco, amarelo e azul. Essas pulseiras são um código, uma identificação que é dada pelos cartéis das drogas e demonstra que eles são basicamente escravos, estão sendo usados por estes cartéis e que eles têm um destino final nos Estados Unidos. Quando eles chegam nos Estados Unidos nesse destino final se esse bracelete não foi tirado dos braços deles, eles chegam neste destino final. E então o contato do cartel, seja em Nova York, Chicago ou Denver, que são as 3 cidades aonde eles estão indo mais, esses ilegais. Então o contato dos cartéis lá nessas cidades, por exemplo, vai então ter o trabalho de fazer com que essas pessoas trabalhem para pagar o que foi gasto neles para eles entrarem no país. Um detalhe muito interessante dessas pessoas que estão entrando nos Estados Unidos pela fronteira é exatamente o caso de que 99% são homens. Homens entre, vamos dizer, 18, talvez um pouquinho mais novo que 18, mas de 18 a 35 anos de idade. Muitas crianças estão vindo sem os pais. Muitas meninas. Houve uma situação aqui onde o governo federal dos Estados Unidos colocou mais ou menos 400 meninas dentro de um avião. Transportou essas meninas para um outro estado. E alguém conseguiu filmar nada mais essas meninas descendo do avião, entrando em ônibus, e ninguém sabe o que aconteceu com elas. Então nós temos uma situação incrivelmente difícil aqui nos Estados Unidos. Um outro problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é o caso de que pré-adolescentes e adolescentes estão desaparecendo. Nós temos no ano passado, na realidade, tivemos mais ou menos mais de 1.000 casos de pré-adolescentes e adolescentes que desapareceram e nunca foram encontrados. Aí então tem um detalhe muito interessante, que pessoas estão desaparecendo nas florestas ou nos parques nacionais aqui nos Estados Unidos. As pessoas vão acampar e nunca mais voltam. São milhares de pessoas que estão desaparecendo aqui nos Estados Unidos. As propostas liberais
que os democratas e os radicais liberais estão fazendo, estão causando assim sérios problemas nessas cidades que têm governadores, cidades que têm prefeitos ou estados que têm governadores democratas que são liberais. O crime tem explodido nessas cidades, nesses estados. Muita gente está saindo da Califórnia e vindo para o Texas. Muita gente está saindo de Nova York e indo para a Flórida. Então as pessoas estão saindo, deixando, literalmente abandonando. Muita gente abandona o que eles têm e vão embora. Simplesmente porque a violência está dominando de uma maneira inacreditável. Mas nós não vamos falar a respeito disso, nós não vamos nos aprofundar nas razões por que essas coisas estão acontecendo do ponto de vista político ou socioeconômico. A gente não vai se aprofundar nisso, mas ainda assim nós temos esta pergunta: será que os Estados Unidos serão destruídos? E eu quero trazer à sua atenção algo que é muito importante, que talvez as pessoas aí no Brasil talvez tenham visto essa notícia, talvez não. Mas vamos lá. Os grandes eclipses dos Estados Unidos da América. Eu gostaria de falar de 3 eclipses que um já aconteceu e 2 estão a ponto de acontecer nos próximos 6 meses, mais ou menos. E o detalhe desses eclipses é que é a primeira vez na história da humanidade, pelo menos do ponto de vista de astrônomos terem a informação, que a gente diz, the data, a respeito de coisas que aconteceram no passado. É a primeira vez que isso vai acontecer na história de astronomia e passagem e na questão, não passagem, mas na questão de eclipses que acontecem especificamente sobre os Estados Unidos. O primeiro foi em 2017. Esse eclipse aconteceu em 21 de agosto de 2017. E essa é a trajetória que você vê do eclipse. E deixa eu dizer isso. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, porque eu gostaria de convidar uma pessoa para conversar comigo, para na próxima semana a gente postar um vídeo dessa conversa que eu vou ter com essa pessoa, onde essa pessoa vai dar informações detalhadas a respeito desses eclipses. Aqui eu gostaria de dar uma ideia geral para introduzir o assunto, e então a gente vai falar mais a respeito disso depois. Mas esse eclipse, se você olha, ele entra, né, se a gente pode dizer assim, ele entra lá pelo Oregon, atravessa os Estados Unidos e sai na Carolina do Sul. Okay? Então, você olha e se diz assim, normal. Okay? Um eclipse normal. Mas aí, quando você põe atenção no que aconteceu com a questão do balão chinês, se lembra do balão chinês? E não somente aqui nos Estados Unidos, mas aí, como você pode ver, houve pelo menos 6 casos ou 7 casos de balão chinês que estiveram sobre as Américas, e outros casos que teve sobre a Índia, Paquistão, mas teve esse balão que basicamente atravessou os Estados Unidos, e aqui está a trajetória desse balão. Ele entrou no espaço aéreo americano, mais ou menos ali em Idaho, e atravessou os Estados Unidos e saiu, basicamente, na fronteira entre Carolina do Norte e Carolina do Sul. Se você olha a trajetória do balão e a trajetória do eclipse, é basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Isso não é coincidência. Isso simplesmente não é coincidência. Porque essa trajetória passa por cima de várias bases militares aqui nos Estados Unidos, e também sobre bases militares com armas nucleares.
E o que é interessante é que essa administração, esse presidente atual aqui dos Estados Unidos, Joe Biden, eles permitiram que o balão atravessasse os Estados Unidos todinho e não fizeram absolutamente nada. Uma coisa é um eclipse, que você não tem controle. É o Sol, a Lua, aquela situação do eclipse, você não tem controle. Mas você não controlar um balão que você viu ele vindo. E se você olha aqui, dá para ver que eles estavam vendo esse balão quando ele passou em cima do Alasca, pelo Pacífico, passou em cima do Alasca, atravessou parte do Canadá, entrou nos Estados Unidos e ninguém fez nada. Então a gente vê que alguma coisa aconteceu aqui, que a gente necessariamente não entende. Okay? Mas sabe o que é muito, muito interessante? É que tanto o eclipse, ou deixa eu dizer assim, o eclipse e parcialmente o balão chinês passaram por 7 cidades chamadas Salem. Então esse eclipse de 2017 é conhecido como o eclipse das 7 cidades de Salem. Esse eclipse passou por Salem, Oregon, Salem, Idaho, Salem, Wyoming, Salem, Nebraska, Salem, Missouri, Salem, Kentucky, em Salem, South Carolina. Muito interessante. Isso não pode ser coincidência. Mas aí o que significa Salem? Gênesis 14, de 18 a 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Hebreus 7, de 1 a 3, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão, o nome aqui já mudou, né? Abrão para Abraão, separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, ou seja, Melquisedeque é o rei de justiça. Depois também ele é rei de Salem, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Uau! E aqui a gente pode então começar a ver que esse Melquisedeque tem alguma coisa a ver com Jesus. Muito interessante. Então a gente começa a ver que Jesus não veio do sacerdócio da tribo de Levi, mesmo porque os levitas pecaram em contra de Deus, abandonaram a Deus, eles amaldiçoaram o templo, eles adoraram o Deus Ra e deram as costas dentro do templo. A prática deles dentro do templo era dar as costas para o altar de Deus, abrir as portas do templo que estavam para o leste, e quando o sol se levantava, eles se ajoelhavam e adoravam o Deus Ra. Jesus não veio da ordem de sacerdócio dos levitas. Ele vem de uma ordem superior. A gente fala mais a respeito disso outro dia, mas Isaías capítulo 9, de 6 a 7 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então a gente vê a conexão, literalmente, de Melquisedeque com Jesus. Melquisedeque, porém, é chamado rei de paz, e Jesus em Isaías, porque é uma profecia a respeito de Jesus, é chamado príncipe de paz. Mas aí então a gente tem o Salmo 76, de 1 a 2. Conhecido é Deus em Judá, grande.
o seu nome em Israel. Em Salem está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Então, o que significa Salem? Salem é o nome antigo de Jerusalém. Isto é Salem. E esse eclipse 2017 passou por 7 cidades nos Estados Unidos que se chamam Salem. O balão usou mais ou menos a mesma trajetória do eclipse e passou por algumas destas cidades. Mas não para aqui. Agora em 2023, literalmente em 14 de outubro de 2023, nós vamos ter um outro eclipse, que não tem nome por enquanto, mas é um outro eclipse. Este eclipse, se você olhar, ele está indo do oeste para o leste, ou seja, da esquerda para a direita. E aonde ele entra? Ele entra nos Estados Unidos. Se a gente pode usar a expressão, o eclipse começa exatamente em Oregon, no mesmo ponto da entrada do primeiro eclipse em 2017. E ele atravessa os Estados Unidos e sai dos Estados Unidos ali no estado do Texas, depois que passa por San Antonio e uma cidade chamada Kerrville, aqui no Texas. E ele vai embora. Aí então nós temos 2024, que aqui nos Estados Unidos, sei que no Brasil também vai ter eleições, mas aqui nos Estados Unidos vão ser eleições presidenciais. E o negócio está quente. Porque de uma certa maneira eles estão perseguindo o Donald Trump. Todo mundo sabe que o Biden já não tem a condição mental, pela idade dele, não tem a condição mental de ser presidente. Então nós sabemos que o Biden não está governando o país, alguém está governando o país. Mas aí então o que acontece é que em 2024, especificamente em 8 de abril de 2024, um outro eclipse passa nos Estados Unidos. Isso é inacreditável, nunca aconteceu isso dessa maneira, e nunca aconteceu um eclipse passar nos Estados Unidos da maneira que este eclipse passará, que vem pelo México e cruza os Estados Unidos, subindo os Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. E sabe também o que nunca aconteceu? É o que eu vou mostrar depois desse slide aqui. Nesse eclipse de 2024, esse eclipse vai passar também por 7 cidades chamadas Salem. Salem, Texas, Salem, Arkansas, e eu talvez esteja pronunciando incorretamente em português o nome da cidade, Salem, pero Salem, eu acho que diria assim, né? Salem, Texas, Salem, Arkansas, Salem, Missouri, Salem, Illinois, Salem, Kentucky, Salem, Indiana, Salem, Maine. Aí o que acontece? Se você olha aqui, 2017 a gente tem aquele eclipse que entrou pelo Oregon, saiu pela Carolina do Sul. Agora em 2023, outubro, tem aquele eclipse que entrou pelo Oregon, saiu pelo Texas, e a gente tem aquele eclipse que veio do México, entrou pelo Texas nos Estados Unidos e sai lá em cima em Maine. E o que você vai ver é que aonde esse eclipse aparece, que é bem aqui, deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui assim, você pode ver. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Isso não acontece, nunca aconteceu na história de eclipses no mundo, onde 2 eclipses passam exatamente por cima de um mesmo lugar, exatamente. Esse lugarzinho aqui está na pontinha do estado chamado Illinois. E sabe como se chama esse lugar? Pequeno Egito. O que é interessante é que aqui, neste lugar aqui que você está vendo, demorou 7 anos, de 2017 para 2024, para formar o que é esse X. Esse X que você vê aqui. Aqui, esse X.
2017 a 2024. Exatamente 7 anos. Isso não é coincidência. Isso é uma marca, como um X sobre os Estados Unidos. Não é? Além de que tem um outro X ali de baixo, também que eu vou fazer um comentário a respeito. Mas esse X é muito interessante por causa do local. É um lugar chamado Pequeno Egito. Vai estar mais ou menos a 100 metros de uma rua, o centro da passagem do eclipse, ou dos eclipses, vai estar mais ou menos, se eu não estou equivocado, 100 metros de uma rua chamada Salem, e está exatamente sobre uma linha da falha que é chamada a falha de Madrid. Madrid é esta falha que é uma falha que se espera que possa estourar a qualquer momento, onde basicamente dividiria os Estados Unidos em dois. Agora, olha que interessante o que acontece aqui. Quando esses eclipses de 2017 e 2023, que é esse aqui e esse aqui, entraram nos Estados Unidos, eles entraram por uma região chamada Crater Lake, Oregon, aonde tem uma cruz. Tem essa cruz aqui. O eclipse de 2017 passa por todo o país. E nessa área aqui que é chamado do Pequeno Egito, tem uma outra cruz também. E aqui nesse outro X que faz aqui embaixo, no sul do estado do Texas, tem também uma outra cruz. Mas essas daqui não são somente cruzes. Essas cruzes são cruzes gigantescas. Elas são cruzes gigantescas, são consideradas as cruzes mais altas de todo o mundo. E tem um outro detalhe. Cada um desses pontos em Crater Lake, Oregon, em Effingham, Illinois, que é chamado também de Pequeno Egito, e Kerrville, Texas, esses 3 pontos foram 3 pontos de grandes catástrofes naturais na história dos Estados Unidos. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Agora, para olhar um pouquinho, e o que você vê nessa formação dessas 3 linhas vermelhas? Um tipo assim, parece que é um A que está meio deitado, né? Exatamente. É o Aleph. É o Aleph. E a pergunta então é a seguinte: isto é um aviso para a América, para os Estados Unidos? Demorou basicamente 7 anos para formar aquele primeiro X sobre os Estados Unidos e o que, 6 anos mais ou menos para formar aquele X ali de baixo no sul do estado do Texas, e aqui no Crater Lake, no Oregon, aqui em cima, demorou também 6 anos. Será que isso é um aviso para os Estados Unidos formar um Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico sobre os Estados Unidos? Mas aí existe uma coisa muito interessante, porque Aleph é considerado o ox, ou seja, um boi. É a primeira letra do alfabeto hebraico. E esse boi que você vê aqui, esse desenho que você vê aqui, é o que é chamado Paleo-Hebrew, ou hebraico paleo. Ou seja, quando originalmente os israelitas começaram a escrever o hebraico, eles usavam de pitografia. Então, como todas as outras nações, eles não tinham letras, eles usavam sinais. E o sinal do Aleph é então o sinal de um boi, que significa força e liderança. A última letra do alfabeto hebraico é o Tav. E dentro do Paleo-Hebrew, ou o hebraico paleo, o símbolo do Tav é uma cruz. Então o que você vê aqui? A ideia é que o líder que é forte morreu numa cruz. Olha a conexão. Este líder é o primeiro e o último. Primeiro
e último. Muito interessante. Isso é coincidência? Que nós temos o Aleph? O Tav não apareceu em todas essas aparições de eclipse sobre os Estados Unidos, mas é muito interessante essa conexão, porque aí então a gente vê a respeito de ser o primeiro e último, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: e no princípio Deus criou os céus e a terra. In the beginning, God created the heavens and the earth. E o que vai acontecer aqui é o seguinte: hebraico é lido da direita para a esquerda. Então aqui diz: no começo criou Deus, Elohim. Aí tem uma pausa. Os céus e a terra. Essa pausa são essas duas letras que não tem tradução, que é exatamente o Tav, o Aleph e o Tav. Então, Aleph e Tav. No começo, ou no princípio, criou Deus. Uma pausa, os céus e a terra. E aí você vai ver que nesta divisão existe uma palavra, duas palavras, três palavras. Pausa. Uma palavra, duas palavras, três palavras. Existe uma simetria completamente perfeita. E aqui muita gente vai falar assim: aqui está falando que é Jesus. Well, não necessariamente. Aqui o que está falando é que Deus, que aqui é referido como Elohim, que a tradução literal significa deuses, Deus aqui foi aquela pessoa que criou os céus e a terra. E aqui Deus, ainda que se está usando a palavra Elohim, que é uma palavra plural, o verbo está no singular, então ainda que seja uma palavra no plural, o verbo estando no singular, basicamente é uma construção que faz da palavra plural ter um significado singular. E isso significa que está falando aqui de Yahvé. Yahvé. Yahvé é o princípio e o fim. E Yahvé é aquela primeira pessoa da Trindade. Não existe na Bíblia nenhuma evidência no Antigo Testamento que Yahvé seja a Trindade, mas Yahvé é aquela pessoa que nós chamamos o Pai. Então a gente vê que aqui, voltando para esse mapa sobre os Estados Unidos, é como se Deus estivesse dando um alerta aos Estados Unidos. A questão é que se Aleph é o princípio, esse é o princípio de um momento de misericórdia, onde Deus está falando: olha, se arrepende, porque as coisas podem mudar para você. Ou aqui Deus está falando: este é o princípio do seu fim. Julgamento vai cair sobre os Estados Unidos da América. E deixa eu dizer uma coisa: quando os Estados Unidos da América espirra, o mundo agarra a pneumonia. Deixa eu repetir o que eu estou dizendo aqui. Quando os Estados Unidos espirra, o mundo agarra uma pneumonia. Então o que acontece aqui? Estamos falando que Deus possivelmente colocou ou está no processo de colocar uma marca sobre os Estados Unidos que em inglês a gente diz assim, é um harbinger. Ou seja, é um sinal de alerta para quem tem olhos e podem ver, e tem ouvidos e podem ouvir. Aí a gente vai em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e se você não viu minha pregação em espanhol, você pode ver a minha pregação em espanhol de domingo passado, onde eu falo a respeito deste versículo especificamente, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E este Alfa e Ômega em Apocalipse capítulo 1, 8 não está fazendo referência a Jesus. Sim, eu entendo, Jesus usou essa expressão que eu sou o Alfa e o Ômega em outras ocasiões. Até mesmo no livro de Apocalipse essa expressão Alfa e Ômega vai ser usada em relação tanto a Yahvé, que nós chamamos Pai, e também a Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Neste caso de Apocalipse capítulo 1, versículo 8,
Nós sabemos, e tem o capítulo 1, versículo 4, que vai ter a mesma expressão, que é aquele que é, que era e que há de vir. Nós sabemos que no versículo 4 e no versículo 8 estão falando especificamente de Yahvé, ou seja, do Pai, não de Jesus. Então nós temos uma evidência crucial de que uma mensagem está sendo mandada aos Estados Unidos. E eu creio que a interpretação que nós temos, que é a interpretação correta, é essa. Estados Unidos, acorda, porque o seu tempo já acabou. É mais ou menos como aconteceu lá no tempo de Daniel. A mão escreveu na parede: seus dias estão contados e você vai ser destruído. Quando os Estados Unidos espirra, o mundo pega uma pneumonia. Então nós aqui nos Estados Unidos estamos nos preparando para algo catastrófico que vai acontecer neste país. E eu creio que você no Brasil também deveria preparar-se para algo catastrófico que vai acontecer, não somente nos Estados Unidos com um impacto no Brasil, mas catástrofes que vão acontecer ao redor do mundo. Aqui estão as duas letras em hebraico, Aleph e Tav, e em grego, Alfa e Ômega. Será que os Estados Unidos serão destruídos? Essa marca que põe faz dos Estados Unidos um target, bullseyes. E aí então o Aleph, como um aviso dizendo: o seu tempo acabou. O juízo está a ponto de começar. Sim, eu creio que os Estados Unidos deixará de ser a grande nação que eu testemunhei ser todos esses anos. O fim dos Estados Unidos está muito perto, mas não somente o fim dos Estados Unidos. Eu creio que o começo da grande tribulação está às portas. Mas se você conhece Jesus como Senhor e Salvador, a promessa que Jesus faz é que Ele vai proteger a gente daquela hora de grande tribulação. E essa proteção é o que Tito chama da esperança bendita, que é o próprio arrebatamento, antes da grande tribulação. Então, a minha oração não pode ser: Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos, muda todas essas coisas. Eu não posso orar assim, porque é profecia. O mundo vai acabar. Mas o que eu posso orar é assim: Senhor, salva os americanos, porque eles estão perdidos. Salva, Senhor, aqueles que já foram chamados, aqueles que já foram escolhidos. E não somente americanos, mas brasileiros, mexicanos, chineses, russos, de todas as nações. Salva, Pai, porque parece que o fim está às portas. Que Deus tenha misericórdia e que você possa ter os seus olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir, para que você não seja pegado de surpresa por tudo que está pronto de acontecer. Pastor Sérgio Bento, PS 82, português.